Sobre o assunto, de tão complicado aspecto, ouçamos o que diz o instrutor Emmanuel, em comunicação recebida em 1937 pelo médium Francisco Xavier, que transcrevemos em letras. Então, vai trazer agora o que o Emmanuel traz para a gente, através da psicografia de Chico Xavier. Amigos, que a paz de Jesus descanse sobre vossos corações. Segundo estudos que pude efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade, posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais. Os princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. A razão, a consciência, a noção de si mesmo, constituem na individualidade a súmula de muitas lutas e muitas dores em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. Então, esse processo evolutivo, esse processo de aperfeiçoamento, vem de longas e longas datas, longas e longas existências. Por isso que nós vamos ver e vamos entender que todas as vidas têm um princípio espiritual inteligente. Tem ali uma essência que se transformará na vida tal qual nós entendemos, espiritual um dia, na racionalidade, na inteligência humana. Mas isso leva bilhões de anos. Portanto, a Terra foi sendo gestada, nesses bilhões de anos, também foi sendo gestado a vida, gestado as formas que trariam para nós condições de entendermos a vida. Portanto, todos os princípios, todas as vidas orgânicas têm um princípio inteligente, têm uma vida. Todas essas formas de vida têm uma vida. E uma vida espiritual, uma vida que permanece sobrevive à vida física, vai ser uma vida permanente, em constante processo evolutivo, em constante processo de aperfeiçoamento. Entendendo assim, nós vamos começar a entender e compreender novas fases evolutivas, novas etapas do nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual. O processo, portanto, da evolução anímica se verifica através de vidas cuja multiplicidade não podemos imaginar nas nossas condições de personalidades relativas. Vidas essas que não se circunscrevem ao reino nominal, mas que representam um transunto das mais várias atividades em que todos os reinos da natureza. Então, nós passamos por todos os reinos da natureza. Como essência espiritual, nós temos bilhões de anos. Passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, chegamos no reino animal, processos e processos evolutivos, milhões de anos, milhares de anos, e milhões mesmo. Aí vai para a vida primitiva, depois vai para aqueles hominídeos, depois de um tempo vai para seres mais humanizados, até chegarmos na condição de hoje. Passou-se milhões de anos. Podemos aí estimar tranquilamente, todos nós temos em torno de 1 milhão de anos ou mais. Então, é longo o nosso processo de caminhar, de aperfeiçoar, isso de vida hominal. Porque para chegarmos à condição de hoje, de racionalidade que temos hoje, de condição de aprender, de desenvolver tecnologias, de respeitar regras, de pensar em Deus com racionalidade, levamos muitos e muitos milhares de anos. Sem contar o que foi para trás, na vida como mineral, vegetal, animal. Então, só de vida de hominídeo para chegarmos hoje à condição de hoje, tranquilamente 1 milhão de anos é pouco. Vamos valorizar essa oportunidade. Vamos procurar crescer espiritualmente. Vamos procurar nos aprimorar. Vamos procurar aperfeiçoarmos-nos. Cada vez mais tornarmos pessoas mais cristãs, mais evangelizadas, mais conscientes das responsabilidades sociais que temos. Todos aqueles que estudaram os princípios da inteligência, dois considerados absolutamente racionais, grandes benefícios produziram, no objetivo de esclarecer esses sublimes problemas do drama infinito do nosso progresso pessoal.
quem foi estudando o processo de desenvolvimento da inteligência, estão ali produzindo, trazendo esclarecimentos importantes para nós aprendermos a valorizar a vida. Nós não vamos ser pior porque Deus não fez um boneco de barro, soprou e saiu andando. Nós seremos muito melhores a partir do momento que entendermos que Deus nos deu a oportunidade de caminharmos ao longo de milênios e milênios e milênios até chegarmos na condição de hoje, de racionalidade. Então nós temos que ter muito mais responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, porque nós temos que ser melhores. Nós temos que ser pessoas que caminham para atingir a plenitude da angelitude. Portanto, para sermos melhores, precisamos então estabelecer metas e padrões de crescimento, de aprimoramento. O princípio inteligente, para alcançar as comeadas da racionalidade, o topo da racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existência nos planos da vida. Os protozoários são embriões de homens, como os selvagens das regiões ainda incultas são os embriões dos seres angélicos. É necessário, então, começarmos a entender por um outro prisma, por um outro ponto de vista. Começarmos a raciocinar que tudo se encadeia dentro de um processo interminável. E como Emmanuel nos mostra, o protozoário é um projeto incipiente de um homem. Ele vai caminhar por milhões e milhões de anos até chegar na condição hominal. Da mesma forma que um selvagem das regiões ainda incultas são embriões de seres angélicos. E a gente vai encontrar pessoas com atitudes selvagens em países muito desenvolvidos. Não é só nas selvas que temos espíritos selvagens. Dentro das grandes cidades, nós deparamos constantemente com atos que a gente fala assim, mas como é possível? Tamanha barbárie? Processo evolutivo, processo de aprimoramento, processo de aperfeiçoamento. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para Orbe Terrac. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o Orbe Terrac. Espíritos esses que se convencionou a chamar de componentes da raça adâmica, que foram, em tempos remotíssimos, desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude das suas reincidências no mal. Então nós temos que começar a nos observar, a procurar entender como nós estamos agindo. Para termos toda a complexidade biológica que temos hoje, o aperfeiçoamento biológico, principalmente a racionalidade, desenvolver tecnologias, nós passamos por muitas e muitas situações, muitas e muitas épocas diferentes e situações diferenciadas. Chegamos na Terra, aqui, conforme está dizendo aqui, em épocas remotíssimas, para impulsionar o progresso evolutivo. Aí você vai me dizer, mas tem outros que vieram depois? Sim, está chegando, até hoje está chegando, está partindo. E esse processo de chegada e partida é comum, constante. Podemos dizer um aeroporto de espaçonaves, onde chega-se espíritos e partem espíritos. Certamente os que partem são para mundos inferiores, para mundos piores, onde eles terão que empreender um novo processo evolutivo em seres, às vezes, hominídeos, ou às vezes um processo equivalente à Terra de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos, não sei, mas vão retroagir em qualidade de vida, vão retroagir em qualidade de técnica de vida, mas vão lá com aquilo que já adquiriram aqui, impulsionar o progresso ou passar por tanto sofrimento quanto necessário expurgar o mal de suas almas. Porque não cabe mais na Terra espírito que só pensa em guerra, só pensa em destruição, só pensa em sobrepujar o outro e dominar o outro e pisar o outro, vamos dizer assim. Então não cabe mais isso na Terra. Hoje a Terra tem que ser cristianizada. Os espíritos que aqui presentes têm que procurar cristianizar-se, se tornarem mais espiritualizados, mais humanizados, para poderem ajudarem-se mutuamente
nesse longo processo de caminhada para Deus. Enquadrar-se na equipe que trabalha para o bem, naqueles que servem ao Pai, conforme está em Mateus 25, vamos ler todo, né? Mas a partir do 32 até os 50 e poucos, quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra. E ali, naquele momento, ele fala que o Filho do Homem, quando vier no reino de sua glória, separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas estão sempre unidas, estão sempre caminhando juntas, e os bodes estão sempre aprontando, sempre dispersos. O vosso mundo era então povoado pelos tipos de primatas hominos, dentro das eras da caverna e do sílex, e essas legiões de homens singulares pelo seu assombroso e incrível aspecto, que aproximava-se bastante do Pithecanthropus erectus, estudado pelas vossas ciências modernas como um dos responsáveis ancestrais da humanidade. Olha, chega-se os primeiros capelinos nesse momento de ancestralidade da humanidade, nesse período em que todos estão formando a base do crescimento espiritual. Ali começam a impulsionar, começam a modelar os corpos para que eles sejam mais perfeitos, para que eles vão adquirindo perfeição, mas isso leva milhares e milhares de anos para chegar ao que estamos hoje. Logicamente que muitos já partiram para um mundo melhor, para um mundo mais feliz, e muitos chegaram para a Terra para nova fase de aprendizado, para nova fase de aperfeiçoamento. Esses dados, quando chega, quando volta, quando vai ficar, vai para um planeta inferior, para um planeta superior, não é o caso do nosso estudo aqui. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi, que, por misericórdia divina e em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primigênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Para aperfeiçoar o organismo, para sutilizar o organismo, esses espíritos então começam a reencarnar na Terra por acréscimo da misericórdia divina, por os acolher em um mundo bem selvagem, bem primitivo, e eles irem então domando os seus maus instintos, domando as suas tendências ao mal, impulsionando o progresso dessas raças aqui presentes, crescendo-se e aperfeiçoando-se para se aprimorar e procurarem chegar alguns degrauzinhos a mais na direção da perfeição. Faz-se necessário então começarmos a nos aprimorar, começarmos a nos aperfeiçoar perante a justiça divina, a grandeza do Pai. Os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como vós, vêm de longe, através de lutas incessantes e redentoras, e são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem as fainas benditas da dedicação e da renúncia em favor do progresso dos homens. Então, os animais, para chegar à condição de animal, caminhando sobre a Terra, passou por milhões e milhões de ciclos evolutivos inferiores e continuam caminhando para a perfeição por mais milhares e milhares de anos. O Espírito é eterno, imortal, e todos nós vamos adquirindo nosso aperfeiçoamento, vamos adquirindo a luz de um conhecimento superior. Seus labores, penosamente efetivados, terão um prêmio, que é o da evolução na espiritualidade gloriosa. Eles, na sua condição de almas fragmentárias, no terreno da compreensão, têm todo um exército de protetores dos planos do alto, objetivando a sua melhoria e o amplo desenvolvimento de seu progresso em demanda do reino nominal. Então, todos os animais vão passando pelo processo de aprimoramento, de crescimento, de aperfeiçoamento, para chegarem um dia ao reino nominal. Isso, eles seguem ciclos de encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, ficam cada vez menos tempo no plano espiritual para seguirem eternamente esse processo de reeducação do espírito. E tem protetores de mais alto que gerenciam-nos e organizam-os dentro do processo evolutivo necessário a cada um para se melhorarem, para se aperfeiçoarem. Em se desprendendo do invólucro material, encontro imediatamente entidades abnegadas que
os encaminho na senda evolutiva, de maneira que a sua marcha não encontre embaraços quaisquer, que os impossibilitem de progredir, como se torna necessário, operando-se sem perda de tempo a sua reencarnação. Então, os animais têm aqueles que gerenciam o seu processo evolutivo, que vão conduzindo-os ao processo reencarnatório, e, como ele diz, o tempo para que eles ficam lá são bem curtos. Aí você fala assim, mas em nosso lar tem pássaro, tem cães, tem muares. Eles ficam mais tempo. Alguns deles ficam mais tempo naquela condição, porque já adquiriram valores íntimos que os garante manter aquela força psíquica por um tempo. E também estão junto de espíritos que os ajudam a manter aquele padrão, certo? Então, a partir de um determinado momento, eles terão que seguir seu ciclo reencarnatório naturalmente. O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin, nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente com seus pronunciados laivos de inteligência. Mas a promoção do princípio espiritual do animal à racionalidade humana se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos análogos para as minhas comparações. Então, tudo no nosso processo evolutivo, tudo na nossa forma de evoluir, de crescer, passa por um conjunto de ações, um conjunto de situações que nos levam a darmos uns passos mais à frente, a darmos uns passos mais na direção de um aperfeiçoamento maior. Com isso, todos nós vamos passando pelo processo de aprimoramento. E como ele fala que o processo da racionalidade dos espíritos dos animais para o homem se dá fora da Terra, pode ser no plano espiritual, através de processos de magnetização, ou pode ser em planetas superiores, conforme está no livro Obras Póstumas, cita em um dado momento que os espíritos dos animais, aqueles que já adquiriram um padrão de entendimento, compreensão maior, eles vão para planetas onde os animais são mais inteligentes, são mais respeitados, tem-se um convívio melhor com eles. Lá eles se adaptam por vários milhares de anos, para depois irem para planetas inferiores, onde está lá o processo de hominídeos, para seguirem também o processo de evolução, ajudar aqueles hominídeos a se humanizarem mais, e assim vai seguindo o processo de hominização, vamos dizer assim, até se tornarem seres mais humanos, e até caminhando progressivamente para chegar aos seres angelicais. Logicamente que nem todos os espíritos seguem os mesmos princípios, as mesmas etapas evolutivas. Cada um tem o seu patamar, tem a sua necessidade, tem o seu compromisso. E logicamente que nós estamos colocando aqui a nossa opinião dentro daquilo que nós entendemos do apanhado do que o Emmanuel falou aqui e do que nós lemos lá no livro Obras Póstumas. E o processo evolutivo, o André Luiz mostra que se dá no plano físico, no plano espiritual, um processo de magnetização dos engenheiros siderais para agregar qualidades espirituais em cada um, e todos vão caminhando, se aprimorando para chegarem à perfeição. E que Jesus nos inspire esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas imperantes na criação. E quanto mais estudarmos, mais vamos aprendendo, porque a vida é um grande ciclo de aperfeiçoamento. A ciência vai passando de etapa a etapa, de condição em condição, até que um dia todos nós nos tornemos melhores, todos nós estaremos em condições de adentrarmos ao reino divino em melhores condições, com melhores qualidades de vida. Principalmente de vida psíquica. Assim, pois, quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra, no astral planetário ou em algum mundo vizinho, estava, ipsos fatos, quer dizer, comprovadamente, criada a raça humana, com todas as suas características e atributos iniciais. A primeira raça-mãe, que a tradição espiritual oriental definiu da seguinte maneira: espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos poucos consistentes. Ou seja, aqueles espíritos que estavam formando as primeiras raças humanas, eles ainda não tinham firmeza mental de se manterem por muito tempo no plano espiritual.
Então, os engenheiros siderais mantinham-nos lá para dar os tratamentos e os impulsos magnéticos necessários, e eles voltavam para reencarnar, um tempo muito curto, para irem impulsionando o progresso e impulsionando a raça humana para a perfeição. Então, ipsos facto, por conseguinte, por isso mesmo, automaticamente, nota do digitador. Quem digitou os textos para o PDF, né, fez essa observação aqui para que a maioria de nós pudéssemos entender ipsos facto. Que está ali, então, automaticamente criado da raça humana a partir daquele momento, como já dissemos antes. Os Exilados da Capela, livro da Editora Aliança, de autoria de Edgar Armon. No site da editoraliança.com.br você encontra esse e muitos outros livros que irão enriquecer seus conhecimentos para que você possa se aprimorando no seu processo evolutivo. E esse que vos fala é Gelson Garcia de Carvalho. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo.